Boa tarde, galera! Quintou! Saudade de vocês, queridos. Vocês estão bem? Boa tarde. Que Ah, sala linda! Todo mundo de saudade. Skyline, né? Só o Jonathan que é do Contra. É que eu tive que formatar meu computador e eu perdi a imagem que ficava de fundo. Aí eu acabei esquecendo de pedir para Como é que colocar. você tá, querido? Tudo bem, Jonathan? Tô bem, tô bem. Coisa Vocês, boa. meninas, tudo bem? Como é que foi de feriado, pessoal? Tudo bem, graças a Deus, né? Celi viajou, né, Celi? Foi para casa da mãe. Viajei, retornei antes de ontem, né? Antes de ontem à noite. Então, ontem é que eu voltei aqui. É muito bom estar de casa de mãe, né? É muito bom. É bom demais, né? Lá ela estava no sítio, né? Então, assim, eu fiquei meio isolada, mas foi bom. Que maravilha, gente. Tudo bem, Fabi? Tudo bem, e vocês? Tudo bem. Tudo bem, Dani? Tudo certo, Diva. Maravilha, Tudo gente. tranquilo. Hoje eu queria fazer uma coisa diferente, pessoal. Tendo visto aqui que vocês estão aqui, né? Eu quero prestigiá-los, quero ajudá-los aqui de forma mais direta. Queria entender assim, como é que está o seu momento hoje na plataforma, né? O que é que você consegue avaliar esse período que você está se dedicando aqui, em termos de evolução, de superação, de dificuldade, né? Desafio. Eu queria me colocar aqui realmente para te ajudar, tá? Pode ser dúvida técnica, pode ser, né, a questão mais mental, emocional, né? O que você pudesse compartilhar, se você quiser, né? Eu vou estar aqui hoje para te ajudar. Tranquilo, pessoal? Faz sentido a gente bater esse tema aqui? Porque eu posso falar aqui 1 milhão de vezes sobre técnica, mas se você não estiver bem consigo mesmo, as coisas não vão fluir, né? Alguém gostaria de começar? Ah, eu É, começo. Vai, Não, então gente. pode começar, Celi, pode começar. então, eu assim, estou me reconectando, né, comigo e nesse momento, em relação à plataforma, eu sinto assim que eu acabei dando, né, regredindo aí durante né, uns passos para trás, né, principalmente voltado para a questão emocional, né? Estou me restabelecendo, recuperando minha confiança em mim mesmo, né, para poder continuar, né, e poder, principalmente, trabalhar ali a parte da conexão. Eu acho que é onde eu tenho mais dificuldade de me aprofundar, né, na parte de conexão, principalmente buscando o público-alvo, né? Então, eu entendi, né, nesses últimos dias, refletindo o porquê das minhas dificuldades, e o que eu percebi é que acho que ao longo da minha vida eu tenho trabalhado muito com pessoas realmente do interior, de cidade pequenininha, né? Então, tratando muito com essas pessoas. Daí hoje eu tenho essa, talvez, parte daí a dificuldade de realmente buscar um público diferenciado, né? E a gente sabe que o nosso curso atende um público realmente diferenciado, né? Então, eu acho que partiu dessa premissa e eu estou trabalhando isso justamente para eu estudar como eu posso melhorar, principalmente nessa questão de fazer conexões mais inteligentes, me apropriando de fato, assim, de como ter uma conversa mais interessante, né? Sendo realmente, buscando o público-alvo. Entendi, Celi. Você está realmente se colocando numa posição, até mesmo mais de protagonista, né? De realmente avançar nesse sentido. Já é um ponto que a gente vem conversando aí há algum tempo, né? E agora estou vendo que você está com a decisão de realmente realizar, né? Uma coisa é a gente ficar ali na conjectura, idealizando, outra coisa é executar, fazer o que precisa ser feito para que isso se realize, né? Porque, de fato, os leads, né, qualificados não vão cair do céu. Pega aqui, seria essa planilha para você ligar. Não é assim, né? É uma construção, né? E parte muito da nossa atitude, né? Da nossa decisão. E que bom que você está almejando isso, tá? Então, conta comigo. Isso vai ser um trabalhinho, né? Vai ser bastante trabalhoso, mas no final você vai vencer, vai avançar bastante, tenho certeza disso, tá? Eu lembro, Seri, que quando eu comecei esse trabalho em relação à construção de leads, né, de referidos, eu tinha uma mentalidade muito
eu diria que era uma crença limitante que eu tinha, né? De que as pessoas não passavam referidos. Ah, o pessoal da minha cidade é um pessoal muito cabeça pequena, um pessoal muito fechado, um pessoal que não passa referido. E eu falava isso, né, para o João, né? O João me liderou ali por muito tempo. João, as pessoas não me passam referidos. Não estou conseguindo pegar referido. E eu acho que é muito porque eu só consigo trabalhar aqui com o pessoal de Fortaleza, né? Não sei se é porque a minha cidade talvez não tenha uma mentalidade para crescimento, para, sei lá. Enfim, eram as coisas que eu falava para ele, né? E aí, gente, foi um processo em que eu precisei entender que, cara, não é que as pessoas vão passar referidos para a gente, não é porque a minha cidade é assim, é X, é Y, tem nada a ver. A questão é você, a questão era eu. Eu é que estava com a mentalidade de escassez, eu é que não estava conseguindo visualizar as coisas, né, de forma, né, mais grandiosa, digamos assim. Independente se a pessoa está passando ou não, eu vou dar um jeito de pegar esses contatos, né? E a partir dali, muitas coisas eu passei a desconstruir realmente, em termos de mentalidade, porque a gente realmente constrói algumas crenças aqui, né, gente? De fato, quando a gente começa esse trabalho, a gente já vem com algumas crenças já formadas, né? Ah, é porque as pessoas com quem eu me relaciono são pessoas mais simples, ah, porque as pessoas com quem eu falo são pessoas que não têm ali o nível, né? Já têm talvez uma vida financeira mais difícil. Gente, eu já matriculei de desempregado a pessoas que, sei lá, ali era muito improvável que aquilo virasse matrícula. Mas você está tão confiante, você está tão convicto, você está tão decidido, você matricula. Da mesma forma, você pega contato. Da mesma forma, você constrói uma linha mais, né, qualificada, digamos assim. Então, tudo, gente, começa na nossa cabeça. Tudo começa na nossa mentalidade. Se a nossa mentalidade estiver forte, blindada, realmente com essa visão de crescimento, a gente acaba até atraindo coisas, né, com esse mesmo, né, potencial, com esse mesmo nível, percebe? Se a gente está com uma mentalidade mais, né, digamos, negativa, ou pensando mais nas coisas difíceis, digamos assim, as coisas acabam sendo as mais difíceis mesmo, entendeu? Eu sempre gosto de reler um livro, já li ele umas 2, 3 vezes, que se chama Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Ele está até aqui na minha estante. Gente, esse livro ele fala muito sobre neurociência. Não sei se vai dar para aparecer aqui. Acho que não. Ele é um vermelhinho assim, ó. Quebrando o hábito. Vou mandar lá no grupo o título. Quebrando o hábito de ser você mesmo. Como reconstruir sua mente e criar um novo eu. Gente, isso aqui foi um ouro para mim. Eu pagaria milhões por isso aqui, pelo que ele me entregou. Entendeu? Por quê? Porque eu realmente tinha uma construção realmente das coisas, uma visão mais num prisma mais negativo mesmo das coisas, entendeu? Eu não tinha essa compreensão mais positiva, digamos assim. Não é que a gente esteja falando aqui, gente, como é que eu posso dizer, de autoajuda, essa coisa de coach, não é isso, mas a gente sabe que é comprovado cientificamente o poder que gera ali, né, dos nossos pensamentos, né? A forma como a gente enxerga as coisas, isso reverbera para a gente de uma forma, seja positiva ou negativa, né? Então é muito importante você entender como que está esse teu eu hoje. Qual é a leitura que você faz de si mesma? Qual é a leitura que você faz do mundo, né? Das perspectivas? Você se vê, por exemplo, no ano desafiador. Como é que você se coloca frente a esse desafio? A economia do jeito que está, o câmbio louco do jeito que está. Como é que você se coloca nessa posição? Você já tem uma posição mais otimista, né? Eu vou trabalhar para que as coisas mudem, ou você se vitimiza, né? Se coloca em uma posição mais, né, realmente de vítima, né, e começa a reclamar das coisas. Tudo isso, gente, influencia no seu trabalho. A forma como você enxerga as coisas, a forma como você se comporta em relação àquilo, né, seja uma coisa boa ou ruim, isso vai impactar para você. Então, eu estou falando tudo isso para você, gente, que referido à mentalidade. No final das contas, se você está pegando ou não contato, vai muito da forma como você está pensando sobre isso, entendeu? E isso, gente, mudou totalmente para mim. Mudou o jogo para mim. Porque antes eu não pegava. Blusona, zero estrela, não pegava refrido. Pegava um, dois, uns gatos pingados ali, se juntasse, não dava nem meia dúzia de pessoas, entendeu?
para depois eu passar a pegar contato, ter habilidade de construir linhas qualificadas. Gente, isso é uma transformação. E eu devo tudo isso à minha mentalidade. Deixa eu só fechar essa janela aqui, que tem uma obra aqui que me tira. É importante entender isso, gente, que a mentalidade ela influencia diretamente nos nossos resultados, entende? Então é importante você diariamente estar trabalhando isso, seja por leitura, seja da sua crença religiosa, seja até mesmo da sua família, né? Se aproximar de pessoas que possam te trazer uma perspectiva mais positiva das coisas, né? E você de fato avançar, entendeu? Então, espero te ajudar nesse sentido também, tá, Celi? Jonathan, o que que você queria falar aí, meu querido? Ai, não tem. Não, ia na mesma linha da Celi, né? Aham. Eu acho que por muito eu já tive essa crença limitante, né? Esse pensamento de escassez dentro de mim. Mas depois, principalmente quando eu comecei a trabalhar com vendas, né? Mesmo antes da WSP, eu mudei bastante isso. Eu sei que a minha realidade, o meu mundo em volta sempre vai depender de mim e do que eu faço. Então, realmente eu acredito muito nisso, né? E o que eu tô trabalhando, né, é que assim, pô, faz algumas semanas, não matriculei ninguém, isso vai dando umas... Não que me desanima de eu querer parar, mas desanima de não ter resultado, né? Porque trabalho tem que ter resultado. Então, eu também acredito nisso. Só trabalho por si só ele não é o suficiente, tem que trazer frutos e resultados. Claro. E Uhum. aí tem essa, né? E aí tem essa questão dos referidos, que eu acho que é onde eu mais peco hoje. Eu não consigo não estou conseguindo abrir novas linhas ainda, né? Às vezes eu acho que eu poderia estar. O pessoal da WSP usa uma palavra que eu gostei bastante quando eu vi o pessoal usando, é intencionalidade? Não, é Intencionalidade. intencionalidade. Eu gosto dessa palavra. E acho que às vezes, quando eu vou ligar, por mais que eu faça algumas horas de PTL, eu acho que falta mais intencionalidade. Eu acho que eu tenho que olhar para dentro de mim mesmo e falar assim, será que eu estou com intencionalidade suficiente? Eu acho que nessa parte, né, mental, eu acho que eu posso trabalhar mais isso também. Sim. E como você já teve uma experiência anterior, né, na área de vendas, né? Você se lembra, Jonathan, né, de momentos assim, digamos assim, você teve bastante resultado, bastante sucesso, aquilo te proporcionava sempre um sentimento contínuo de você continuar avançando, né? Uhum. Então, quando você estava lá naquele outro trabalho que você também atuava em vendas, provavelmente você teve alguns momentos assim, né? Ou vários momentos, não sei, e que te trazia essa necessidade, esse desejo de continuar crescendo, né? Sim. Ao passo em que você começa algo novo, e você ali, obviamente, vai ter uma rampagem para você estabelecer ali um grau, né, de performance, esse tempo da rampagem, esse tempo ele é muito doloroso. Ah, sim. Esse tempo da rampagem ele é muito doloroso, porque a gente não tem como mensurar quanto tempo a pessoa vai levar ali para sair do estágio, digamos assim, iniciante, né, do trabalho, a um nível profissional de dominar a técnica, dominar a mentalidade e ter performance nisso, né? Depois você pode até pesquisar sobre isso, né? Período de rampagem, né, na área de vendas. Período de rampagem é um processo muito doloroso para o vendedor, não somente para o vendedor que nunca fez nada de vendas, que é o cara bem iniciante mesmo, como o cara que já teve, né, resultado em outros trabalhos de vendas. Rampagem é para qualquer perfil, tanto para Na quem primeira vendeu vez que eu para quem. trabalhei com venda, eu demorei 8 meses para fazer minha primeira venda. Eu já vou falar sobre isso, Oito tá? meses. Exatamente. Então, esse período, pessoal, ele gera em nós um desconforto e, ao mesmo tempo, várias dúvidas, né? Que você fala assim, poxa, Diva, já estou algumas semanas aqui e não estou vendendo. Cara, o Tarek, ele é recordista de matrícula aqui na WSP. Ele não está mais na WSP porque está nas EdTechs agora, né? Mas ele foi um franqueado formado aqui na WSP. E ele levou 4 meses para ele fechar a primeira estrela,
de bolo. 4 meses, tá? Eu, Edivânia, já não tive essa dificuldade. Com 1 mês ali, eu já estava fazendo a minha primeira estrela de Blue. Foi relativamente rápido. Agora, você imagina o tamanho da perseverança dessa pessoa, de esperar, de continuar trabalhando, de continuar levando não, de não pegar referido, de não conseguir ele aplicar a técnica durante 4 meses, para conseguir fazer a primeira estrela em 4 meses. E depois, né, mais tarde, se tornou franqueado. Quando se tornou franqueado, foi um dos franqueados que mais teve destaque, foi um dos franqueados que mais teve troféu. Acho que, em termos de troféo, o Tarek é o que mais tem troféu. Depois dele sou eu. Você imagina, uma pessoa totalmente improvável, né, em termos de, tipo, esse cara não vai dar certo aqui, né? 4 meses, está aqui todo dia na salinha, não sai nada. E depois ele se tornou uma referência para a empresa, né? Então, esse tempo da rampagem, galera, ele é muito doloroso e ele não tem como a gente falar assim, Jonathan, continua, hoje é 24 de abril, quando for dia 27 de agosto, você vai fazer, sei lá, 5 estrelas, duas, 1 estrela. Percebe que não tem como a gente ter um horizonte preciso de quando é que você vai conseguir virar a rampagem? E é aí que muitos desistem. Por quê? Porque a gente não consegue visualizar o processo que está sendo feito, que é invisível, que é ali a raiz, né, de fato, do trabalho. Você acha que não está evoluindo, mas no final você está. Por quê? Porque esse não está te formando, está construindo o teu caráter, você está construindo posicionamento, só que ele não está te tangibilizando um resultado, uma venda, uma matrícula. E isso desanima. Não tem uma barrinha que você tá vendo ali encher, né? Não tem um load ali. Isso que é doído, mas é verdade, Não é assim mesmo. tem, entendeu? Só que existem mecanismos que a gente pode fazer para ficar um processo menos doído, digamos assim, né? A dor seja até um pouco menor, tipo band-aid, metiolate, né, que a gente fala, que é você escrever. O que que eu falo para vocês enviarem o relatório? Porque ali você está vendo o teu trabalho. Poxa, hoje não teve matrícula, mas aqui eu estou vendo que o meu trabalho foi esse, né? Fiz X entrevistas, fiz X ligações, isso me gerou X referidos. E você escreve, cara, hoje tive muita dificuldade nisso, 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 mas também superei isso, isso, isso. Estou construindo mentalidade, estou construindo posicionamento. E isso vai nutrindo dentro de você um senso de progresso, por mais que não esteja te gerando venda, resultado, entendeu? Porque o que faz realmente uma pessoa desistir é não ter senso de progresso. Você sente que não está avançando, você sente que está ali parado, estagnado. Então, acho que o game é esse, entendeu? O ponto onde você está, que é muito, muito recente, entendeu, Jonathan? Você está muito no início, cara, tem muita coisa ainda para você construir. E entender, cara, esse processo, ele está te formando quem você precisa se tornar para você ser uma pessoa foda, digamos assim, entendeu? Então, a espera, né, durante esse processo, vai formar realmente quem você precisa ser. Só que tem pessoas que não têm essa visão, né, paciente ou perseverante em relação ao processo. A gente é um pouco imediatista. Não estou querendo dizer que você seja essa pessoa, mas eu estou querendo sentir de falar que eu realmente entendo, porque dói mesmo. Eu estive nesse lado também. Esse período da rampagem ali, ele é doloroso mesmo. Você pelo menos pegar referida, eu não consegui nem pegar, Nossa, e entendeu? ainda Ai, Joana, assim. estou com dificuldade de construir as qualificadas. Tá, você pelo menos está pegando, meu filho. Eu que nem pegava. Aí a gente vê o pessoal fazendo, o pessoal mais experiente, né? Black, Gold, franqueados. Aí vê o pessoal matriculando, você fala, pô, o que que será que eu tô errando? Mas é o processo, não tem pra onde correr. É o processo, a gente não pode se Exatamente. desapegar disso. Exatamente. Então, assim, gente, parece assim, uma receita de bula, né, de um médico que vai te atender ali, né, numa emergência da vida, você chega com a dor, toma esse analgésico aqui e vai para casa. E você nem perguntou, poxa, mas o senhor nem perguntou como é que eu tô, se o que que eu tô sentindo isso aqui mesmo, se esse remédio vai realmente curar.
Parece muito isso que eu estou falando para vocês, né? Continua acreditando, continua fazendo o trabalho, mas é porque, gente, não tem como fugir dessa parte aqui, que é realmente mais demorada e mais dolorosa, entende? Porque se você não passar por essa fase, você não vai conseguir sustentar uma performance maior na área de vendas. Porque vendas é uma performance constante. Então, é necessário você passar por esse processo agora, né, de rampagem, porque quando você atingir o nível profissional do trabalho, você vai precisar sustentar isso ao longo do tempo. E isso, gente, é muito trabalhoso. Isso dá muito trabalho. Ser consistente ser constante, né, construir consistência na área de vendas é algo muito grande. Então, você vai se tornar assim, uma máquina. Entendeu? Você vai se tornar muito grande. Se você superar essa fase, tiver um pouquinho de paciência, perseverar agora, porque quando chegar no outro nível, você vai ter que vencer outras barreiras, né? Você vai ter que vencer outras dificuldades para você se tornar outra pessoa. O Flávio colocou ali no Instagram dele sobre as fases, né? A gente não é a mesma pessoa, gente. Sempre. Essa fase que você está vivendo agora, Jonathan, é porque reflete a pessoa que você é agora. Só que você não vai ser essa mesma pessoa daqui a 3, 4, 5 meses, porque você já vai estar em outra fase, percebe? Então é necessário que o Jonathan precise passar por essa fase agora, né? Mais dolorida, mais desafiadora, que requer dele mais paciência, para ele se tornar a pessoa que ele precisa ser, para ele viver uma outra fase. Tá muito difícil de entender isso, pessoal? Então é necessário que você passe por essa fase primeiro. Porque quando você chegar na outra fase, você já vai estar com outro know-how, com outra mentalidade, com outra autoridade, para você viver uma outra fase. É esse o trabalho, é esse o processo. E se você parar para pensar, isso se aplica em qualquer coisa da sua vida. Entendeu? Só que às vezes a gente não tem esse discernimento, essa consciência, a gente quer que as coisas avancem logo, né? Só que é necessário você viver isso para você se formar. É o seu processo de formação. Entendeu? Ajudei, Jonathan? E aí você falou assim, Muito. é, o Tarek trabalhava muitas horas diárias, né? Sim, ele trabalhava muito, diariamente, todos os dias. Ele foi, inclusive, pelo Tarek que eu comecei a trabalhar nos finais de semana. Lembra que eu falei para vocês que eu tinha uma mentalidade muito de CLT, happy hour, sexta-feira, sábado, domingo, não queria mais saber de trabalho. E aí no grupo lá eu vi os gols do Tarek. O Tarek já era gold nessa época, eu era bluezona, zero estrela. E ele já estava no gold, já estava chegando no black. E o Tarek colocava no grupo assim, strike, gol, não sei o quê. Na época não tinha vitalício, né? Era anual cheio, não sei o quê. E eu, caraca, sábado? O cara tá trabalhando. Aí eu mandava mensagem assim pro Tarek, tá, ganhou quanto hoje? Cara, hoje eu ganhei R$ 2.000, como gol, eu sei o quê? E eu aqui na praia, tomando caipirinha. Não, eu vou trabalhar. E no final de semana seguinte, cancelei todos os meus compromissos, comecei a trabalhar no final de semana. E aí o jogo mudou para mim. Porque eu estava trabalhando mais, estava plantando mais, consequentemente eu ia colher, né? Então foi com o Tário que eu aprendi a trabalhar no final de semana. Muito louco isso, né? E aí uma pessoa aqui do usuário do Zoom, quem é esse usuário do Zoom que está perguntando aqui? Alguém poderia me dizer? Está me ouvindo? Ô, Edivane, é eu, Eric. Eric, toda vida o Eric entra usuário do Zoom. Eu vou te mandar lá no teu WhatsApp, Eric, o modelo do relatório, tá bom? Tá bom, Edivane, muito obrigado. Imagina. E aí o Jonathan falou assim, Edivane, eu gosto muito quando vocês falam sobre o agente, né, o vendedor, é, ter intencionalidade, né? O vendedor ele precisa trabalhar com essa intenção, né? Porque, cara, se a gente não tiver essa clareza de onde nós estamos e o que a gente precisa fazer para alcançar o que a gente quer alcançar, a gente fica muito num processo eu diria, reativo. E você não fica num processo ativo das coisas, né? Então, é entender, pessoal, que essa intencionalidade que o Jonathan trouxe aqui, que é muito importante,
É você saber, cara, qual é o momento que eu tô hoje na empresa? Beleza, eu tô aqui há um mês. O que que eu já aprendi aqui? Cara, eu não conseguia nem falar. A minha entrevista era tudo zoada, eu falava uma coisa no começo que era para falar no final. Você vai entendendo os ganhos, digamos assim, do processo que você já passou. Ah, eu já sei fazer uma entrevista completa, já aprendi a técnica do referido, né? Você já tem uma clareza do que você já construiu em termos de performance de trabalho. Estou falando de esforço, entendeu? E isso, gente, vai impactar depois no que você precisa fazer para aquele dia, para aquela semana, para aquele mês. Isso é ser intencional. Você tem uma clareza do que está se passando no teu processo de trabalho. Você já consegue trabalhar com metas mais claras, metas diárias, né? Você está entendendo que o jogo é de longo prazo, que o jogo não é de um mês. Cara, quem debutou nas 48 horas, cara, sensacional. Mas o jogo é de longo prazo. É você fazer isso diariamente, semana após semana, mês a mês, até você adquirir performance, ter resultado. E ali você está avaliando os teus erros nesse processo. Ah, minha entrevista foi assim porque eu estou muito ansiosa, ou porque eu estou com a mentalidade mais baixa, mais negativa, né? Então, o vendedor que tem essa intencionalidade, ele sempre busca estar melhorando esse processo, percebe? E é uma avaliação que você faz, gente, honesta. Cara, eu não estou em condição ainda de fazer uma venda, porque eu ainda não consegui controlar minhas emoções. Eu estou muito ali querendo vender para a pessoa, convencer a pessoa. Você faz essa análise individual, entendeu? E você não fica culpando por você não estar tendo resultado. Vocês estão entendendo aqui onde eu estou querendo chegar? Então, ao invés de você ficar triste, se lamentando, ah, porque eu não estou matriculando, não estou resultado, olha para você, olha para o teu trabalho, vê ali o que que você está de fato fazendo, vê o que você está errando e busca melhorar isso de forma cotidiana. Que assim você tá sendo intencional e buscando você ser a tua melhor versão, entendeu? Outro ponto que é importante entender sobre essa questão de ser intencional. Isso vai justamente para a parte aqui dos leads que vocês estão falando, né? Cara, eu quero pegar leads qualificados, tá? Você está sendo intencional em relação a isso? O que que você está fazendo a respeito para você construir leads qualificados? Você tá se conectando com pessoas que têm ali talvez um perfil ideal para o nosso treinamento, para o nosso curso, sem estar atirando para todo e qualquer lado? Você está tendo essa posição, né, de puxar ali pessoas, né, na ligação para que você construa essa rede de contatos mais qualificados, percebe? E aí você vai construindo o quê? Uma conexão real com a pessoa. Você não está ali só por ligar para a pessoa, você consegue se conectar melhor com ela, como se você conhecesse ela. Gente, conexão real é como se você conhecesse a pessoa, só que você nunca viu ela na vida. Só que você está ali tão intencional em fazer o trabalho, que você tem uma conexão real com a pessoa, né? Você não foca só na dor ou ali no sonho da pessoa, mas de fato ali de entender de como é que você pode ajudar ela, né? E aí você, né, consegue ali levar a pessoa a uma decisão, né, com mais segurança, com mais clareza, e ela consegue te ajudar. Cara, é tão real isso. Teve uma vez, pessoal, eu estava muito ruim de referido. Eu disse, cara, eu vou entrar aqui nessa ligação sem nenhum objetivo de matricular. Eu vou conversar com essa pessoa, como se eu fosse amiga dela mesmo, e eu vou pegar contato com ela. Não vou querer nem matricular, vou fazer aqui uma DI bem frouxa, vou explicar tudo bem direitinho, ipsilitri, bem certinho, só para no final pegar sem contato com essa pessoa. Eu entrei com esse desapego, entendeu? Eu queria gerar um vínculo ali com a pessoa, gerar, de fato, não sei, uma conexão com ela para que ela pudesse, né, me passar contatos. E aí, gente, eu conversei com essa pessoa, parecia assim, assim, gente, de verdade, eu não estou falando isso aqui, eu não estou inventando isso, não tenho necessidade para isso. Mas eu entrei naquela ligação como se eu já tivesse conhecido essa pessoa, sei lá, parece um encontro de almas. Sabe quando você conhece a pessoa, caraca, tudo a ver com você, as coisas que você fala bate.
E aí o nome dessa pessoa era Marcelo. Esse Marcelo já trabalhou com a área de vendas, assim, porque aqui pela forma como a gente está conversando, e ele não estava trabalhando na época, viu? Ele estava meio que assim numa transição de carreira, meio perdido assim na vida, e estava querendo buscar algo, né, que trouxesse mais, né, satisfação profissional, né, financeira e tal. E eu até perguntei para ele, tu já trabalhou com vendas? Parece que leva tão, assim, leva jeito para essa área. Não, nunca trabalhei com vendas, mas eu trabalhei como radialista, né? Muitos anos na cidade dele, que é uma cidade no interior, e ali ele, né, se desenvolveu muito na área de comunicação, né? Final das contas, ele não fez o curso, ele não estava em condição financeira de iniciar, mas, gente, ele me passou 87 contatos. 87 contatos. Ele validou um por um. Eu não fiz lista de transmissão com ele. Eu fiz uma a uma mesmo ali, dos 5 em 5, né? O Jonathan já pegou ali o macete, né? Como sexto nome, fala o nome para ver se a pessoa está fazendo. Ele estava fazendo um a um. Não, Edivane, o sexto não foi. Mas deixa eu já colocar aqui para o próximo. Ah, tá. Então o próximo vai ser esse. Ele validou 87 contatos. E, gente, era pessoal do interior, tá? Interiorzão ali de Goiás. Só que, mas quer contato de interior, Edivane? Só que assim, pessoal, interior é um local que não tem escola grande, não tem muita oportunidade, né? São pessoas que pagam, às vezes, com dinheiro, cédula, até, não sei se vocês ainda têm esse costume de pagar as coisas com dinheiro. Gente, nunca mais peguei numa cédula. Lá o pessoal pegava cédula e tal, entendeu? E ali, gente, eu abri linhas de pessoas simples, mas com grana. Percebe? Ele me passou um a um, 87 contatos de banana. E cada um já conhecia o outro. Ah, conheço demais fulano, filho de cicrano, que estudou não sei aonde. Ah, legal. Gente, era uma rede, assim, de conexão que era infinita. Gerou um flow de matrícula, e nessa época eu já estava ali já nos finalmente para chegar no challenge, né? Isso não foi agora não, tá, gente? Isso foi, já faz um tempo. Foi quando eu estava saindo do Black para chegar no challenge. Me gerou uma conexão de contatos, assim, absurda. Dessa linha de contato, eu consegui entrar em outras linhas que acabei entrando em empresas, né, tipo multinacionais da área do agro, né, essas empresas grandes, tipo aviária, né, mais de alimentos. E ali, gente, deu um flow, entendeu? Por que que eu estou falando tudo isso para você? Porque eu entrei de forma muito intencional naquele dia, naquele trabalho. E eu encontrei o Marcelo. E o Marcelo me passou quase 90 contatos. Nesse dia, eu nunca vou esquecer, porque dali reverberou para mim um trabalho imenso, né, pela frente, né? Fui batendo as minhas estrelas, né, praticamente sozinha, quando eu cheguei ali na UEM, né? Não tinha equipe ainda, né? E foi ali que as coisas, né, foram se intensificando. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Porque a ideia aqui, gente, é você entender assim, cara, o que que eu preciso fazer hoje para mudar de vez essa minha situação aqui no trabalho? O que que eu ainda não fiz? E o que eu já fiz, o que que não deu certo quando eu fiz, né? Essa intencionalidade gera dentro de você um sentimento, um desejo de você fazer o que você ainda nunca fez na vida. Cara, eu ainda não dei o meu melhor aqui nesse trabalho. Eu ainda não acreditei de verdade nesse processo. Eu achei muito maravilhoso tudo aqui até agora, mas de verdade ainda não dei o meu melhor aqui, do que eu tenho total capacidade de fazer. Entendeu? E isso vai construindo a mentalidade que você precisa ter. Diariamente você recomeçar. Porque vendas é isso, gente, é recomeçar todos os dias, né? Todo mundo começa do zero. Franqueado, agente Blue, White, entendeu? Eu tô aqui trazendo esse tema da intencionalidade porque o Jonathan me fez lembrar esse episódio que aconteceu comigo, entendeu, Jonathan? E às vezes você fica falando assim, poxa, Diva, não tem matrícula ainda faz semanas. Cara, de verdade, entre intencional hoje, essa semana, as coisas vão mudar para você. Tenho certeza. Com certeza absoluta. Se você entrar mesmo para virar, você vai conseguir realizar o que você está buscando. Ajudei, Jonathan? Ajudou sim, Diva, bastante. Tá? Importante a Não gente vai para escutar cima, isso. continua acreditando, porque você tem muito potencial para você desenvolver aqui, entendeu? Você não pode ser uma pessoa que
vai largar ali, nem começou, entendeu? Não estou dizendo que você tá com esse sentimento de desistência, mas pelo contrário, você é realmente um cara perseverante, mas precisa fazer mais, ser mais intencional, trabalhar mais, né? Ser exemplo de esforço, Eu entendeu? concordo. Tá? Eu tenho certeza que vai virar para você também, tá bom? Alguém mais gostaria de compartilhar, gente? Oi, Diva. Oi, querida, tudo bem? Boa tarde a todos. Sim, eu acho que, cara, é tudo do que foi falado agora, sabe? Da Celi, do Jonathan, do que eles compartilharam. Eu acho que vai fazendo aí sentido para mim também, né? Então, essa questão do aprendizado, um exemplo. Eu me conheço nesse sentido. Eu sei que eu tenho uma demora em aprender as coisas porque eu sou muito metódica. E aí isso torna todo o começo muito mais é, trabalhoso, né? Mas eu sei que a pessoa metódica, quando ela entende, ela consegue depois seguir um flow legal, assim. Então, acho que essa coisa de ter um pouquinho de paciência consigo, né? Entender a etapa de aprendizado e ter um pouquinho de paciência. Então, eu tô nesse processo, né? Então, é o que eu entendo do meu processo agora, de ter um pouquinho de paciência. É claro que dias e dias, como vendas, né? A gente ouve falar bastante aí nos treinamentos e relembra toda essa questão. Acho que são dias e dias, dias que a gente vai estar um pouco mais alto, dias que a gente vai estar um pouco mais baixo, mas Sim. é tipo, cara, então, o que eu tô tentando fazer é manter e tentar melhorar, né? Dar um melhor a cada dia, Com né? certeza. Eu acho que seria até E legal, Dani, você compartilhar aqui com a equipe, porque você já foi uma franqueada, digamos assim, né? Não sei qual era a uhum, nomenclatura lá na sua empresa, se era diretora, não sei, que a Dani, ela percorreu um caminho muito parecido com o nosso aqui, né, na WSP, ela já chegou no mais alto nível lá da empresa que ela trabalhou, né? E agora ela está aí. Quer compartilhar um pouquinho, Dani, dessa tua transição, o que está te trazendo agora em termos de desafio? Você me falou assim, ah, Ediva, é tudo muito igual, muito parecido, né? Não sei se isso está me travando, porque talvez eu estava procurando uma coisa, aí eu caí de novo na mesma coisa, só que outro nome, né, Dani? é, E um pouquinho para a gente como é que está sendo viver isso para você. então, eu fiz parte de uma empresa durante uns 10 anos que seguia esse modelo de meritocracia. Você começa ali do zero, vai crescendo e pode ter altos cargos, né? Através de resultado. Então, essa é uma das partes parecidas. E a que você começa ali sozinho, né, performando individualmente, depois você começa a performar como equipe para subir de cargos. Então, eu fiz essa trajetória nessa empresa que eu passei anteriormente e eu queria sair total da área. E eu entrei na área, tipo, praticamente muito parecida. Eu falei para a Diva que era até uma dor para mim ali inicialmente. Eu falava, cara, tudo que está sendo ensinado era o que eu ensinava, né? Claro que tem outros, tem detalhes, enfim, mas para mim isso foi muito difícil de lidar ali no começo, né? Na verdade, eu queria era fugir, eu já tinha saído do outro lugar porque eu não queria mais estar lá. Mas não era necessariamente pelo modelo, né? O modelo de meritocracia eu acho interessantíssimo, acho maravilhoso, mas era por outras questões. E e eu acho que isso pode atrapalhar um pouco, sim, porque foram 10 anos fazendo uma mesma função, praticamente, né? Muda, porque a gente está lidando com pessoas, né? Tanto pessoas que a gente está vendendo, ou pessoas que a gente está liderando, o ambiente que a gente está ali convivendo, muda, mas tinha um segmento, né? Do mesmo. E eu acho que isso é um pouco difícil de lidar, né? Porque eu saí de uma etapa da qual eu estava liderando, gerenciando, cuidando de um escritório, eu tinha outras responsabilidades, né? Lá era um escritório físico, era presencial. Então acho que essa mudança do presencial para o trabalho em casa é muito diferente, é um pouco difícil de fazer essa adaptação. Para mim, tem sido um pouco desafiador criar um cronograma, criar uma rotina. Lá eu tinha horário para as programações, porque eu tinha responsabilidade com outras pessoas de um horário específico. Agora não, o horário é comigo e comigo. O único horário que tem é com a Diva no treinamento aqui, 1 hora da tarde, que tá ali, tipo, cravado na agenda. E quando tem, né, as outras reuniões. Fora isso,
O horário é eu comigo mesma, não tem outra pessoa, então é mais fácil você escapar, né? Então você tem que ficar segurando a rédea ali, né? Não, esse horário aqui é o compromisso comigo. Então isso é magnífico também, né? Porque você acaba tendo que criar esse compromisso de você com você e eu acho que não tem coisa melhor do que você se comprometer com algo para você mesmo, sem ninguém estar olhando, sem ninguém estar vendo. É desafiador, mas eu acho que é muito interessante a gente poder aprender isso. Enfim, então, para mim, dando um resumo, né? Mas para mim tem sido desafiador o presencial para o home, ter feito uma função por muitos anos e para uma outra função. Aí eu fiquei pesquisando sobre isso, né? Quanto tempo leva para uma pessoa se adaptar a uma transição de carreira? E nananã. Aí eu vi lá, tipo, levava um tempo. Aí eu falei, tá, ok, não sou eu necessariamente, né? É que às vezes Sim, tempo mesmo para, enfim, que e bacana. reconectar o porquê eu iniciei. Eu iniciei Sim. aqui por alguns motivos. Tudo bem que é muito Uhum. parecido com o que eu fazia antes, eu não sabia que seria necessariamente. Eu falei, tá, Deus quer que eu esteja num ambiente assim, então tudo bem, vou aceitar, vou dar o meu melhor. Vou dar o meu Legal, melhor né? e me conectar com o objetivo, que era muitas coisas que o trabalho proporciona que se encaixa com o que eu quero para minha vida hoje. Legal, sensacional, Dani. Então, assim, é, é uma história inspiradora, né? Porque não é fácil recomeçar, né, gente? Todo mundo que entra aqui na WSP está recomeçando de alguma forma, né? É entender justamente isso, né? O motivo, né, de você estar fazendo isso, né? Esse começo, buscando essa nova carreira. E entender que é algo novo, né? Algo que a gente está ali buscando. Essa mudança, ela é desconfortável realmente no início. Mas como tudo na vida, depois ali de um certo tempo você domina, né? Você pega o jeito, você acaba tendo sucesso também, como você teve lá no seu trabalho anterior, né? E agora é ter um pouquinho de paciência, né? É uma paciência que às vezes ela é um pouco desoladora, né? Você não vê ali as coisas avançando, mas você não pode acreditar, né? Mas você está avançando, você está se desenvolvendo, entendeu? E isso que está gerando dentro de você está te produzindo, né, frutos que você só vai conseguir colher, sei lá, daqui a 3 meses, 4 meses, 2 semanas, a gente não sabe, entendeu? Só precisa continuar acreditando, sabendo que esse momento, né, da colheita vai chegar. E é nisso que a gente tem que se apegar, né, gente? A gente tem que se apegar, né, de que esse dia vai chegar, porque senão a gente não sai nem da cama, né? E eu gosto muito de ter essa alusão, porque a gente não sabe realmente, a gente não tem controle de nada, né, gente? O que que a gente tem controle? Do nosso trabalho, do meu esforço. Cara, o que for necessário para fazer, eu vou fazer. A minha parte eu estou fazendo. A outra, Deus está cuidando, Deus está provendo, entendeu? A empresa está se desenvolvendo, vai dar mais, né, oportunidade para a gente, e a gente tem que acreditar nisso, tá, Dani? Então, conta comigo, tenho certeza que esse momento para você vai chegar também, tá? E parabéns pela decisão, né, de estar recomeçando de novo, tá? Fabi, minha grande Fabi, conte-me, como é que tá aí pelo lado de Campos do Jordão, né? Tá friozinho Tá aqui, friozinho aí? Me tá conta, friozinho. como é que você tá? Bom, eu acho que junta tudo de todo mundo e aí forma a Fabi. Eu acho que a parte emocional me pega muito ainda, muito. Essa, né, nessa ali, parte do Jonathan de não consigo matricular, eu tô nessa ainda. Eu acho que me quebra bastante. Essa transição do trabalho da Dani é uma coisa que também me pega bastante. Eu fiquei 15 anos numa empresa, eu trabalhei com venda a minha vida inteira. Aí eu chego aqui, eu não consigo vender e eu fico, gente, será que eu não sou boa? Né? A gente conversou bastante ontem sobre isso. Conversei muito com meu psicólogo, com meu esposo, são pessoas que estão me ajudando bastante nessa questão. E assim, mês passado, acho que uma semana antes de eu começar o curso, eu fui no retiro, na WSP, eu fui no retiro. Eu sou muito católica, muito religiosa, aí o padre falou uma coisa e é uma coisa que eu tô levando assim, e todo dia que eu tento desanimar, eu lembro disso. Ele falou assim: se tá difícil é porque você tá no caminho certo, né? O caminho de Deus não é fácil. E eu acho que todo mundo tem uma crença assim, acredita nisso, que se tá difícil é porque a gente tá conseguindo caminhar. E no começo é assim mesmo, né? Primeiro mês meu e ainda tá, né? Nos primeiros dias eu tive até crise de ansiedade,
porque eu não estava conseguindo vender e estava difícil e socorro. E aí eu falei, gente, eu tô nos primeiros dias, na primeira semana. E aí chega o primeiro mês, eu penso isso também, mas eu sei que é uma coisa que eu tenho que trabalhar, o meu psicológico, essa saúde emocional precisa ser bem mais trabalhada, né? Mas estamos indo, estamos conseguindo, fazendo o arroz e feijão básico. E aos pouquinhos vamos caminhando, né? Que bom, querida. Fico feliz aí que você está avançando nesse sentido. O lado emocional que sempre vai pesar mais mesmo. O maior desafio do vendedor é realmente ter essa gestão da emoção muito bem feita, né? 99% do trabalho, gente, é emocional. Diva, mas técnica não é importante? Cara, técnica é importante 1%. Porque o jogo aqui é mental. Você desenvolver ali a arte de você construir conexão com a pessoa, influenciá-la para tomar uma decisão, tudo isso é emocional. Tudo isso é emocional, né? Você está, às vezes, ali tranquilo, né? Totalmente desapegado com a venda. Isso é gestão emocional, né? Você conseguir fazer a pessoa comprar, se matricular, passar referido, tudo isso é emocional. Então, nosso trabalho, gente, é 99% emocional. Não banalize. Você precisa desenvolver muito, muito bem esse lado. Porque o restante, 1% você aprende. Gente, é uma receita de bolo. 7 passos ali, 2 meses, você já sabe ali de pé, de qual é salteado os 7 passos, né? Você sabe qual momento você vai fazer a pré-DI, qual momento você vai fazer o fechamento, qual é todo o processo mesmo, todo o resultado que você vai obter vem do teu lado emocional, vem da tua mentalidade, né? E é muito importante a gente ter essa consciência e entender que é um trabalho que você vai precisar fazer de forma diária, é uma construção diária. Trabalhar o teu mental, a tua gestão emocional, buscar apoio, né, em literatura, em livro, em vídeo, em podcast, tudo que for legal, que você acha que seja importante para você se desenvolver, você faz, entendeu? Mas o que mais ajuda emocional, gente, não tem como não ser o PTL. Esse é a principal fonte de você ter mentalidade forte. É o PTL. Não tem livro, é imbatível, gente. Não tem podcast, não tem vídeo do Flávio, não tem mentoria da Edivânia. O que faz você construir mentalidade é o PTL. É uma escola, realmente, gente, o PTL. Você fala com a pessoa, ela te fala um não, e você continua falando com ela de boa. Ah, não, tranquilo, vamos lá, para você pegar referido. Gente, isso é gestão emocional na veia. Você quer ali, ó, esganar a pessoa. Se tivesse ali uma arma, você disparava todinho na frente. Ah, não vai fechar, não. Fiquei aqui meia hora contigo. Aí você ali, ó, na classe, respira. Aí vai pegar refri. Gente, isso aí já está emocional. Na prática aqui, onde é que você aprende isso no livro? Entende? Então, valorize esse É, PPL. Você fica pensando, ah, estou levando não, ah, não fechou, a pessoa não quis passar referido. É justamente aqui que você está aprendendo. É literalmente uma escola isso aqui. Entendeu? Então, entenda que isso é para o seu bem. Ah, mas não quero passar por isso. Cara, então você vai continuar na mesma. Não vai se desenvolver, vai ser a mesma pessoa. Daqui a 1, 2 meses, 1 ano, você vai ser a mesma pessoa, digamos assim, né? Em termos de trabalho. Mas, cara, é isso que ensina você a ser bom. É esse processo ali do PTL, dos nãos, dos sims, que às vezes você, né, consegue ali reverter. É você construir reversão de objeção. Ah, eu não gosto de estudar online. Você acaba, de tanto ouvir isso, você constrói ali uma base muito boa de você construir reversão com a pessoa. Ah, eu não gosto de estudar online. Eu não gosto de passar referido. Tudo isso você vai se desenvolvendo, entendeu? Então, não banalize esse processo, que é ele que forma você. Beleza, pessoal? Gostaram hoje do nosso tema? Amanhã eu vou trazer técnica mesmo, técnica na veia, para a viu, gente trabalhar, mas queria alinhar com Edivânia? vocês essa mentalidade. Oi, Celi, diga. Eu gostaria de compartilhar aqui, né, assim, em termos dessa questão emocional, uma Hum, experiência de ontem, né, de uma das ligações, né, teve uma senhora, né, que eu falei com ela, aí, assim, a conexão, ali a conversa foi bacana, né, ela não tinha interesse e tudo, mas uma conversa bacana, só que quem tinha indicado ela, né, era, acho que uma funcionária. E aí ela falou assim: vou até falar para fulano para não estar direcionando o meu número assim, sem antes
me consultar e tal. Aí eu falei assim para ela, não, mas não vai brigar com ela, porque assim, se ela passou seu contato, a culpa foi minha. Por quê? Porque eu pedi para ela selecionar pessoas que ela considera importantes, né? Porque, afinal, estudar inglês não é para qualquer pessoa, né? Então, eu pedi que ela selecionasse apenas pessoas que ela considerava importantes para ela. E aí ela passou o seu contato, né? Então, ela considera a senhora uma pessoa importante. Tudo bem, se a senhora quiser avisar, avisa. Mas assim, se quiser xingar, me xinga, tá? Porque ela passou o seu contato porque ela considera a senhora uma pessoa importante para ela, né? Porque as pessoas que ela me passou aqui foram tudo pessoas que ela considerou importante, né? Ter essa oportunidade de entender, né? De conhecer um projeto bacana. É um projeto que a gente sabe que não é para todo mundo, não é todo mundo que fala inglês, mas ela considerou que a senhora seria uma pessoa importante para conhecer esse projeto. E aí ela, né, assim, dá aquela, né? Então, assim, eu não sei, ela pode até ter falado, mas talvez não, né, da forma assim, tá Sim. entendendo? Aí Ou seja, assim, você nesse momento eu desenvolveu digo, ali é minha, puxei aquela para mim, né? resposta que você, né, talvez não teria dado, né? Você talvez ficasse meio balançado, ai meu Deus, e agora o que é que eu respondo, né? E você já conseguiu construir essa resposta. Que legal, é um bom exemplo, tá, Celi? Parabéns. Então é isso, gente. Hoje eu quis trazer mais esse tema para a gente entrar nessa semana, gente, com uma outra postura, entendeu? Realmente uma postura de decisão, sabe? Cara, essa semana eu vou fazer algo que eu ainda nunca fiz. Vou trabalhar mais, vou pegar mais referido, vou fazer mais entrevista, eu vou realmente mudar a minha forma de ver esse trabalho, eu vou entrar com mais gratidão, com mais leveza, entendeu? Isso aqui não é um pesar para mim, isso não é uma coisa para eu ficar, sabe? A gente tem que ter uma perspectiva diferente das coisas. Ao invés de você achar, eu tô aqui há um mês, não estou matriculando, cara, eu já estou aqui há um mês, olha quanta coisa eu já aprendi. Percebe? Então, entre com uma perspectiva diferente essa semana para você plantar algo diferente também. De repente, a sua estrela. É uma decisão. Pontuação dobrada. Uma matrícula se fecha uma estrela. Dependendo da tua categoria, da pontuação que você precisa. Né? O White é 5 pontos uma estrela. Né? Fazendo ali 2 matrículas, você já fecha uma estrela, entendeu? Então, assim, é entrar para rachar, galera. Não tem por que ficar olhando para trás. O que passou, passou. Vamos construir uma semana diferente, uma semana ainda mais desafiadora em termos de trabalho. Não se assuste com o trabalho. Seja grato pelo trabalho. Cara, quando você trabalha de verdade, você vai dormir com a sensação assim, cara, hoje foi muito bom. Hoje eu trabalhei. Você vai, assim, tranquilo para o travesseiro, entendeu? Porque aquilo ali vai te trazer retorno, vai te gerar frutos, tá? Então não tenha medo do trabalho. Trabalhe bastante, que isso vai te compensar, tá bom? Então eu desejo uma excelente semana para vocês. Bora arrebentar. Sonhe com a sua estrela, deseje ela, lute por ela, porque a gente está numa oportunidade incrível, gente. De verdade. Quem perdeu a semana passada em termos de pontuação dobrada, tem agora uma oportunidade. Diego é prefeito, né, praticamente aqui. A gente tem que aproveitar essas oportunidades, tá? Então, não entra de forma automática essa semana. Fale como o Jonathan ele falou aqui. Entre intencional. Cara, eu vou buscar a minha estrela. Eu vou fazer o que for necessário para que essa estrela, né, brilhe. Tá bom? É isso que eu desejo para você, que você tenha esse desejo para sua estrela. Se você não tiver, você já entrou, né, perdendo, tá? Então, não perca para você. Beleza, queridos? Um beijo para vocês. Bom PTL. Amanhã a gente se encontra novamente aqui no nosso treinamento, tá bom? Um beijão para vocês. Tchau, tchau.